TV Araguaia apresenta Agro em Destaque. Olá, amigos e amigas produtores rurais do Tocantins e do Brasil. Estamos iniciando mais um Agro em Destaque aqui na sua TV Araguaia. Nosso convidado hoje é o amigo Henrique Anselmo, tecnólogo em gestão ambiental, gerente executivo do Sindicato das Indústrias de Produtos Minerais Não Metálicos. Anda por todo o Tocantins, conhece todo o nosso estado, conhece todos os nossos produtores, as nossas propriedades rurais, tem uma visão ampla do que está acontecendo nesse momento no agronegócio tocantinense. Henrique, uma alegria poder te receber aqui no nosso Agro em Destaque. Boa tarde, César. Boa tarde a todos os telespectadores desse grande programa, amigo. É um prazer estar aqui novamente e passar informações sobre o cenário do agronegócio do nosso estado, o que nós estamos vivendo, quais são as perspectivas que a gente tem acompanhado junto aos produtores, junto ao mercado, tentarmos entender o que está acontecendo, né, com o produto agrícola, quais são as previsões, em que grau de otimismo ou de pessimismo está a agricultura e o agronegócio tocantinense. Pois é, Henrique, nós procuramos muito para te trazer aqui para essa entrevista, porque eu sabia que você era uma pessoa que tinha um contato direto com o produtor. Uma coisa é a gente fazer uma análise, eu acho que está assim, eu acho que está assim, a tendência do mercado. Outra é aquele contato com o produtor, conversando com ele. O que você está sentindo? O produtor está triste ou está animado? César, nós vivemos um momento de incertezas, né? Toda a repercussão do cenário internacional, o valor das commodities, o valor da soja caindo, o valor do dólar baixo, o valor do milho, que está quase abaixo do valor de custo de produção, isso aí está criando um cenário de incertezas. E o produtor rural, como sempre, ele vive de expectativas. Expectativa com o clima, expectativa de bons negócios, expectativas de um bom relacionamento internacional com os mercados compradores. E nesse momento, a situação não está legal, certo? Seria muito bacana se os valores das commodities, dos produtos brasileiros, do produto produzido aqui no nosso estado, eles estivessem baixos, mas que também houvesse Os insumos também tivessem baixos, né? Exatamente. Houvesse também uma retração no valor dos insumos, o que não aconteceu, né? E isso aí deixou os custos de produção muito altos e o produto produzido muito baixo. E não dá para trabalhar tentando empatar o negócio. Assim como qualquer tipo de trabalho, se visa o lucro, né? Se visa a geração de emprego, se visa o reinvestimento, né? E como hoje eu vi, inclusive através de uma notícia aqui do seu programa, né? O novo Plano Safra. O Plano Safra, no meu entender, ele sai num momento tardio. Eu acho que já deveríamos ter uma ideia desse Plano Safra no início do ano, para que o produtor tivesse tempo para fazer o seu planejamento, fazer uma análise do cenário de produção, ele planejar seu negócio dentro da sua propriedade, né? E também buscar mercados, porque muito do que é produzido no Tocantins hoje são vendidos para as grandes trades, que lançam um valor de mercado futuro e nunca lançam para perder, só que pouco antes do Plano Safra o valor do nosso produto está lá embaixo, né? É uma pena. Esse negócio do Plano Safra, Henrique, é o seguinte, é porque o ano agrícola, ele vai de 1º de julho a 30 de junho. Então, o Plano Safra, historicamente, era lançado no final de maio ou no início de junho. Sim. Esse governo retardou, veio para a última hora e com muita insegurança, porque você não sabe o que está lá dentro. Publicaram hoje uma coisa que
alegavam que era o maior plano safra da história e ele saiu muito tímido, né? Exatamente. Muito tímido, contando com o dinheiro dos outros. Exatamente. Então, eu acho que isso foi ruim. Mas eu queria te perguntar uma coisa, é o seguinte. Não é que todo mundo pensa em ter lucro, lógico. O produtor rural, nos últimos 3 anos, nós tivemos safras boas. O clima ajudou, a produtividade vem aumentando ano a ano, porque o produtor está colocando mais tecnologia. As pesquisas estão trabalhando bem, não é? Todas as empresas de pesquisa estão sempre trazendo novas variedades, estudos que melhoram a produtividade. Mas mesmo o cara tendo uma produtividade excelente, ele ainda não consegue cobrir os custos com os preços que estão hoje no mercado. Em resumo, é isso? Exatamente, César. Não há uma política de garantia de preços, né? Até porque, como se trata de commodities, a gente fica muito ligado ao que acontece na Bolsa de Chicago e lá a gente sabe quem manda, infelizmente, né? Com todo o contexto, como o da guerra na Ucrânia, que era para estar jogando o preço do milho um pouquinho lá para cima, já que lá não vai haver produção suficiente como Olha, muita gente não sabe, pensa que a Ucrânia é um paizinho, mas é um grande produtor, né? Exatamente. Terras César. muito férteis, né? Alta produtividade. Apesar do frio, produz só 6 meses do ano, mas mesmo assim é um grande produtor. Tá entre os 5 maiores produtores de milho, inclusive, do mundo, né? A Ucrânia. Inclusive, lá o custo de insumos deles é bem menor do que o do Brasil, tanto é que eles são exportadores de insumos, né? De fertilizantes, inclusive. E para a gente que vê o agronegócio e tem que tentar trabalhar com previsões, né? Acreditávamos que o cenário da guerra favoreceria o mercado no Brasil, coisa que não está acontecendo. Então, assim, essas incertezas, as trades que manipulam o valor de mercado a nível de mundo, ao invés de terem lançado preços melhores de compra, estão trabalhando com preços baixos, né? Que nem eu vi hoje, segundo a AgroLink, milho aqui na região de Palmas, um exemplo, Palmas aqui, e se baseia o resto do Tocantins por aí, milho a R$ 46, colocado em Palmas, soja a R$ 110. Nós estamos trabalhando com um produto que no início do ano passado chegou a R$ 170, R$ 175 a saca. Então, O milho chegou a 80, 85. O milho chegou a 80, 85. Então, por aí você tem uma ideia. Os valores caíram quase a metade do valor do início do ano passado. Seria bacana? Seria. Se o poder de compra interno nosso estivesse ok, né? Seria muito bacana se você fosse no supermercado, você chegasse lá e olhasse, o tomate baixou, a abóbora baixou, a mandioca baixou, mas o poder de compra das pessoas tivesse melhorado e que isso não afetasse o produtor. Porque quando você vê algo muito baixo, não é que tá bom para comprar? Sim, pode estar. Mas quem está produzindo? Será que ano que vem ele vai voltar a produzir um produto onde esse ano ele tomou ferro com ele? Eis a questão. Então, isso aí que tem causado as incertezas na maioria dos grandes produtores e também pequenos nesse momento. Vamos agora para a prática mesmo. Você, Henrique, anda esse estado todo. E nós temos uma indústria aqui do Tocantins que é muito forte, que é da mineração de calcário, exploração de calcário. O estado do Tocantins hoje é forte, tem indústrias grandes, né, um dos grandes produtores do Brasil. E o calcário é um termômetro. Se o produtor compra muito calcário, é que ele vai aplicar isso antes de jogar semente, de fazer o plantio, é um sinal da área plantada que nós vamos ter. Como é que está esse mercado de calcário? Tímido. É esse o nome que eu dou. Tímido, receoso. Há vendas de calcário, sim, né? O pessoal da Bahia que compra muito fortemente aqui no Tocantins, né? Principalmente a região de Taguatinga e Natividade, tem comprado, mas em volume bem menor
do que nos outros anos, nesse momento, né? Pode ser que aconteça algo, como a gente está falando, a gente tem que tentar trabalhar com previsões que possa mudar esse cenário, né? Uma melhora no preço dos produtos, da soja e do milho principalmente, né? Do boi gordo, faria com que melhorasse o ânimo dos Mas nós produtores. temos um problema aí, né? Que é o tempo, né? Porque nós temos uma janela de plantio, né? Exatamente. Se demorar muito também, não adianta. Exatamente. E aí entra o que eu questionei aqui com relação à demora no plano safra. Você trabalhar com planejamento, principalmente quando envolve abertura de novas áreas, recuperação de áreas degradadas, isso demanda tempo. Isso demanda outros custos que não é apenas jogar calcário, é limpar a terra, demarcar, é o projeto ambiental, né? Porque eu não entendo você, por lei, ter garantido ali 65% de área produtiva dentro da sua propriedade, mas se você for desmatar um único alqueire entre 100, você tem que ir lá correr atrás de um projeto ambiental, e a Naturatim te enrola e tem custos, e o plano safra não contempla contempla sim o custo dos projetos, mas essa demora, ela escapa um pouco do viés da mão do produtor quando se fala assim, Quando você fala que o mercado está tímido, você é uma pessoa que comercializa muito calcário, representa muitas empresas. Há um ano atrás, no ano de 2022, quanto de calcário você já tinha colocado no mercado? E hoje, quanto você já colocou? Eu, particularmente, Henrique, representante, tinha colocado já em torno de 25 mil toneladas de calcário no mercado. No ano passado? No ano passado. E nesse momento, fazendo meu cálculo aqui um pouco antes da entrevista, coloquei pouco mais de 9.300 toneladas. Menos da metade do que eu coloquei praticamente ano um passado. terço do que você vendeu o ano passado. Mais ou menos. Isso significa que nós vamos reduzir muita área de plantio. Isso significa que o momento ainda não é propício e o produtor ainda não está seguro. Com relação a diminuir, pode haver alguma coisa que aconteça, e isso aí pode partir do governo, ou pode partir de uma situação de mercado que favoreça, lógico, que o produtor saia correndo, que as indústrias saiam correndo produzir e venha suprir o mercado, né? Mas nesse momento, quando eu falei da timidez, é porque o cenário não tem mostrado nada que otimize o produtor a reinvestir na mesma proporção que estava reinvestindo. Henrique, nós temos muito para falar. Nós temos nosso programa constituído de 3 blocos. Sim. Então nós vamos agora encerrando esse primeiro bloco, e no próximo eu já vou lhe entrar fazendo uma pergunta. Essa situação de insegurança do produtor, ela é por questão do mercado, mas tem também a parte da política brasileira que também assusta. Você vai me falar sobre esse aspecto, a somatória desses 2 pontos que podem estar atrapalhando muito o desenvolvimento do agro no Tocantins e, consequentemente, no Brasil. Mas daqui a pouquinho nós voltamos a falar sobre isso. Aguardem aí, só mais um pouquinho. TV Araguaia apresenta Agro em Destaque. Na Desbrava Ford, a oportunidade que você esperava chegou. Você pode levar a sua Ranger, uma picape raça forte com condições especiais. Toda a linha Ranger em 8 parcelas semestrais. Isso mesmo, você pode adquirir sua raça forte 4x4 em 8 parcelas semestrais. Visite a Desbrava Ford hoje mesmo e garanta sua Ranger com condições exclusivas. TV Araguaia apresenta Agro em Destaque. De volta com o nosso Agro em Destaque, continuando esse papo aqui agradável com o Henrique. Henrique, você já mostrou parte do cenário, mas parece que nós temos, além do problema de mercado, o Brasil atravessa um problema político.
parece que o governo não tem simpatia pelo agronegócio e vice-versa. Isso também atrapalha? César, atrapalha e muito, porque hoje se vê um cenário em que o governo não é simpático à mineração, né? E no caso aí nós estamos falando de diminuir a dependência da importação de insumos, principalmente do potássio, certo? E o que acontece, né? O cloreto, né? Que o pessoal chama. A situação hoje é que nós temos reservas no Brasil que não estão sendo exploradas devidamente, ora por problemas ambientais, ora por problemas outros ligados à política, quando ela demora num licenciamento, ela não permite ali que o empresário tenha fôlego para aguentar 2, 3, 4, 5 anos Esperando uma licença. Isso nós estamos falando de insumos, de fertilizantes. De insumos. Que nós poderíamos abandonar um pouco esse do fertilizante químico, Exatamente. que é o que nós estamos importando, Exatamente. E usar o natural, que o Brasil tem muita reserva. Exatamente. Esse é um dos caminhos, né? E há também a questão da simpatia. O atual governo federal, em momento algum, em sua campanha ou em outras gestões que ele esteve à frente aí do nosso país, ele não se mostrou simpático ao agronegócio. Ele usou a bandeira do pequeno produtor, e talvez até tenha feito alguma coisa nesse sentido, né? Se respeita, mas o agronegócio em si, a geração de renda, a geração de emprego, a política do governo, ela não mostra nada de interessante para o grupo de produtores, ela não mostra... Vou te dar um exemplo aqui, Henrique. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Ministério da Agricultura, né? Sim. E eu cuidei durante 2 anos do Plano Safra do Ministério da Agricultura. E eu aprendi muito com isso. Não existe, na história do Brasil, no Plano Safra, um governo que deu tratamento melhor à agricultura familiar do que foi o governo passado. Estou aqui querendo falar de Bolsonaro e de Lula, não estou entendendo nisso. O governo passado tinha uma política, a ministra Tereza Cristina tinha uma política, que era, no Plano Safra, desmamar o grande e fortalecer o pequeno. Então, com isso, o agricultor familiar tinha prazo maior, mais recurso disponível e com juros menores. Então, esse aí foi um tripé importante, né? Mas nós temos esse problema. O Brasil tem esse problema de ser um grande importador de fertilizante. Isso altera muito o custo de produção. Demais. Às vezes o nosso telespectador não entende o seguinte: quando eu falo custo de produção, é o que eu vou gastar para preparar a terra, para comprar semente, o adubo, plantar, depois os defensivos agrícolas, depois a colheita, a armazenagem, para vender. Quando eu vou vender, o preço é menor do que eu gastei para produzir. Esse é que é o problema hoje. E é isso que está fazendo o produtor cruzar os braços. Existe também eu vou dizer aqui, qual que é a palavra adequada? Existe um misticismo com relação ao fator da influência do governo, quando ele fala, nós temos que ter um dólar baixo no nosso país. O dólar é a principal moeda de troca do produto brasileiro. Se o dólar está baixo, o produto brasileiro que sai para fora, que traz divisas, que traz receita, traz capital para dentro do país, ele vai ser vendido baixo, com preço baixo também, certo? Isso dá prejuízo para o produtor. Isso dá prejuízo para o produtor. Tudo bem que a gente importa muita coisa, o Brasil importa muito e pagando em dólar também acaba pagando um pouco mais caro, mas nós temos que ver que o país vem de alguns anos de superávit graças a um dólar que pagava bem pelo nosso produto. E as exportações, né, graças a Deus, passaram a ser um pouco maiores do que as importações. E isso aí dava equilíbrio à balança comercial e
gerava receita dentro do nosso país. Deu sustentabilidade ao país. Deu sustentabilidade ao país. Aí existe uma coisa, eu não sou economista não, você também não é, mas a gente que vive nesse mercado o tempo todo e observa. Quando o dólar caiu igual está agora, o dólar está barato, dá uma ilusão muito grande para a gente de achar que a nossa economia está bem e que a nossa moeda, o real, está ficando mais forte perante ao dólar. Isso não é a verdade. Então, muitas vezes é porque você tem uma oferta muito grande de dólar no mercado, então a cotação dele cai, o preço cai. Não é o nosso real que está ficando mais forte. Mas o maior perigo de tudo ainda não é isso. É que o consumidor acha que a renda dele melhorou porque o dólar caiu e começa a comprar demais. E começa a comprar coisas que nós não produzimos, que nós só importamos. E aí ele dá um desequilíbrio na balança comercial e é isso que quebra muita gente. Exato. E o Brasil não pode correr esse risco, e está pertinho de correr esse risco de quebrar por causa disso. Bom, isso sou um leigo, hein? Mas eu acho que o que eu estou falando é o que está acontecendo no momento. Na verdade, o dólar baixo seria interessante se os nossos investimentos estivessem sendo em tecnologia para melhorar a nossa produção interna. Isso é muito visível na indústria têxtil. Quando você, praticamente 100% de máquinas e equipamentos vem de fora, você comprar com dólar barato é bacana. Mas a questão é que, como você falou, a maioria da população entende que o cenário está bacana para comprar produtos outros, que não são utilizados, não são empregados na melhoria da nossa produção. Muitas vezes supérfluo. Exatamente. E isso aí, há uma fuga de real. Assim como a gente fica pensando, o dólar está barato, está bacana, a gente pode investir aqui, tem muita gente querendo pegar o real, porque na verdade o real também se valoriza perante ao dólar em outros mercados que fazem negócio com o Brasil e na hora que vão precisar importar alguma coisa, exportar alguma coisa ou importar da gente, vão trabalhar com o real também. Muita gente não vê assim, mas há transações, principalmente com países da África, onde o real é utilizado, né? Então, assim, isso aí tudo é uma questão de mercado, mas tem que ser bem analisado. Nem sempre o dólar baixo é bom para o mercado nacional. E é o que está acontecendo no momento. Henrique, vamos falar da nossa mineração aqui no Tocantins. Nós temos muito calcário, o calcário está indo bem. E o famoso pó de rocha, a nossa mistura aí para diminuir a dependência do adubo químico. É um processo lento, né? Porque ele passa também por uma mudança de cultura junto ao produtor rural, mas é um processo muito promissor, César. O pó de rocha, ele vem como uma alternativa sustentável de um produto inteiramente nacional. Há, sim, a questão da logística, porque como se trata de um produto barato e pesado, a logística acaba influenciando ainda no preço e talvez não permitindo que todos que quisessem fazer seus experimentos, fazer suas análises, aprender um pouco sobre, né, aprender usando, apesar que a agricultura não permite erros, né, nesse sentido, mas é algo extremamente promissor para o nosso estado, né? Inclusive, a indústria Impugmil, indústria Milênio, vem trabalhando bem isso aí, vem fazendo inclusive dias de campo, onde experimentos, e eu tive presente num desses dias de campo, e percebi que esses experimentos têm tudo para dar certo, né? A gente conseguiu ver a viabilidade da utilização do pó de rocha e é algo promissor. Eu acredito que, assim, a partir do momento que o produtor rural passar a entender que o pó de rocha pode sim ser utilizado com um grau de satisfação com relação à produção agrícola, a coisa vai pegar, tem mercado. E outra coisa também... quando baixo custo, né? Baixo custo é sustentável? É um custo menor de produção, até inclusive para a indústria. Ela consegue
trabalhar aí com um valor um pouco abaixo do calcário, né? E é algo interessante. Só que aí é aquela coisa, quando a gente fala de mudança de cultura do produtor, da visão dele com relação a esse produto, nós também temos que falar do BASA, do Banco do Brasil, de outros bancos financiadores, que tem que começar a interpretar o pó de rocha como um produto financiável. Mas aí eu acho que tem um outro detalhe também. Onde o governo existe é para poder promover os indicadores de mercado, né? Para normatizar. Então a legislação é para isso. Então acho que o governo tem que entender. O Tocantins é rico nesses produtos, pode fazer muito pó de rocha, pode reverter o quadro? Pode. Então aí o governo direciona aos bancos de fomento para que eles façam uma linha de crédito especial para esse setor. Então isso cabe à Secretaria da Agricultura definir uma política junto às instituições financeiras. Exatamente, César. A gente ainda vê o governo um pouco tímido com relação a isso. Eu acho que nós estamos fazendo, essa é uma opinião pessoal minha, não tem nada a ver, mas eu acho que nós temos que promover mais política pública. Nós temos que ter um plano definido do agronegócio tocantinense. Nós não temos um plano, um projeto definido. Aí nós estamos indo no crescimento, porque cada um puxando para o seu lado, o produtor animado, tendo boas oportunidades, as terras com preço acessível, nós vamos crescendo. Mas chega num ponto que esse trem tem que estar organizado, né? Exatamente, César. Inclusive, foi muito bom você tocar nesse assunto, porque hoje se fala muito da questão ambiental, da questão da derrubada de florestas, e a gente vê que as instituições financeiras têm linhas de crédito para plantio de árvores, silvicultura, no caso. E a gente tem percebido que há pouco incentivo por parte do governo para promover esse tipo de ação. Eu sou uma pessoa, sou um entusiasta dos sistemas de LPF, né, que é a Integração de Lavoura, Pecuária e Floresta. Temos que fazer isso, é inevitável. É o caminho. É o caminho. É o caminho. Porque enquanto houver falta de madeira, né, principalmente madeira de lei, o pessoal vai caçar jeito de buscar o ilegal. Enquanto nós vemos lá os países da Europa, Estados Unidos e outros mais, metendo a lenha no Brasil pelo desmatamento, eles não falam que são eles os maiores compradores de madeira de lei do Brasil. Não, e que eles já desmataram tudo. Exatamente. E aí agora quer falar dos outros. Exatamente. Mas, Henrique, outra questão. Essa é outra polêmica grande que nós precisamos de tempo para discutir. Sim, ela Mas já estão me apertando ali, porque eu tenho que encerrar o bloco. Mas nós voltamos daqui a pouquinho, e esse papo é interessante. Olha, o agro nos permite tantos assuntos que essa história de meia hora de programa é pouco. Mas nós vamos ter outras oportunidades. Mas aguardem aí, porque nós voltamos já já com o nosso terceiro e último bloco. TV Araguaia apresenta Agro em Destaque. Aumente os resultados da sua fazenda com o uso de tecnologias inovadoras nos controles financeiros, na produtividade e na lucratividade. Desenvolvemos soluções de gestão para o agronegócio, para aumentar a eficiência nos investimentos rurais. Na Agro 365, sua fazenda está na palma de sua mão. O produtor poderá gerenciar quantas fazendas quiser em um só sistema. Crescimento e a melhoria da performance de suas propriedades. Somos o seu parceiro para aumentar a eficiência nos investimentos rurais. Agro 365, soluções para o campo. TV Araguaia apresenta Agro em Destaque. Estamos de volta com o nosso Agro em Destaque, no nosso terceiro e último bloco. O assunto é muito bom. Nós vamos falar um pouquinho aqui e eu vou reservar um tempo especial desse bloco, Henrique. Porque hoje
a agricultura e a agropecuária brasileira está triste. Perdemos um grande companheiro. Esse homem que tem um legado muito grande no desenvolvimento do agronegócio brasileiro, responsável por tudo isso que está acontecendo. Essa maravilha que foi o Brasil deixar de ser importador de alimentos para ser exportador de alimentos. E nós perdemos, nessa noite, o nosso sempre ministro Alisson Paulinelli, que era um admirador do Tocantins. Esteve aqui por várias vezes, tive a oportunidade de entrevistar Alisson Paulinelli, um papo legal, é um amigo que eu construí lá em Brasília, no tempo de ministério e outras coisas, e nós vamos reservar ele. Nós vamos terminar o nosso assunto. Olha, nós falamos da dificuldade do agro, começamos a querer falar das saídas que nós temos, e você falou no ILPF, que é a Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Hoje nós estamos direcionados e o Brasil é modelo no mundo nesse sistema. Não é? Sim. E o produtor quer. Tem linhas de crédito, mas o crédito nem sempre dá para todo mundo. Mas acho que nós estamos nesse caminho certo. O Tocantins é uma boa referência. No norte do Brasil é o estado com os melhores resultados. Você é um apaixonado por isso também, Henrique? César, na verdade, eu vejo como uma grande saída para reduzirmos pequenos e grandes problemas ambientais, financeiros, pequeno produtor, ter uma visão de uma atividade rentável e duradoura. Até aqui no intervalo nós falamos sobre o baru, né? É uma pena que muita gente tenha derrubado tanto o baru por causa da madeira, que é uma boa madeira de cerca, né? Semelhante à sucupira. E aí, o governo tem os governos podia promover um grande programa de reflorestamento com baru. Eu vou falar. São coisas assim que eu falo que tem que ter alguém coordenando, direcionando isso. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez muita gente não conheça, mas existem empresas, uma empresa de Los Angeles, nos Estados Unidos, que ela compra quase que 100% do baru colhido no estado de Goiás, Tocantins, Mato Grosso. Inclusive, eles expandem seus negócios até o interior da Bolívia, porque o baru, ele só produz no Brasil. É algo interessante, é algo legal. Só produz no Brasil e em algumas regiões da Bolívia. Tentaram levar mudas de baru e sementes de baru para a África. Nasce, cresce, mas não produz. E o cerrado brasileiro é agraciado com essa fruta, né? Uma castanha extremamente valorizada, com valor de mercado aí na casa aí dos 70, 80, até 100 reais, né? E é um produto que produz muito no estado do Tocantins. A partir de 5, 6 anos da árvore plantada já começa a produzir. Aí, a castanha do baru aí, ó. Exatamente, César. É uma essa técnica nossa da TV Araguaia é fantástica, viu? Demais. Nós estamos batendo um papo aqui, Demais, o meu xará, demais. mais os meninos lá que ele está trabalhando, já joga o baru na tela, olha aí. Não, e é uma riqueza. E eu gostaria aqui, inclusive, de falar que, assim, eu tive a oportunidade de conversar com esses empresários americanos e, na época, uma parceria com o Instituto Federal do Estado de Tocantins, né, no campus Palmas, iniciou-se, inclusive, tratativas para disseminar a informação com relação ao plantio do baru. E eu, particularmente, no trabalho pessoal, na época eu cheguei a comprar 10 mil sacos de baru ali na região de Arraias para fornecer para esse pessoal. 10 mil sacos? 10 mil sacos. É muito baru, chefe. É muito baru. E o baru é bom de preço, né? E eu pensei, eu pensei na época que seria impossível arrumar 10 mil sacos de baru. Aí quando eu vi, eu tinha conseguido 10 mil ali na região de Arraias e tive lá em Britânia, Goiás, onde eles têm uma unidade de processamento lá.
E eu cheguei lá, me deparei com quantidades acima de 100 mil sacos. E assim, esse produto sendo vendido em Dubai, sendo vendido em Roma, Paris, sendo vendido em Tóquio, em grandes exposições. E aí lá, informações lá de fora falavam mais do Baru do que o que nós sabíamos aqui no nosso país. E da riqueza de produtos derivados do Baru, como o óleo, que é rico em ômega, a massa da casca do Baru, que muita gente utiliza para fazer uma cachaça. Uma cachaça de primeira, diga-se de passagem, eu experimentei, eu sou amante da coisa, como se diz. Não, bom. a sua cara não fala o contrário, não. Você gosta de uma, né? Muito boa. E assim, e falou-se da amêndoa, depois que você tira a semente, a amêndoa pode ser usada na fabricação de concreto, fabricando calçadas. Então, assim, são detalhes que a gente aprende com a vida. Eu na época... É o licor de Baru. Exatamente, é um destilado de Baru. Aqui, ó, a bandeirinha do Brasil, inclusive, e é um produto que o pessoal ganha muito dinheiro vendendo ele lá fora. Se no Brasil custa R$100 o quilo da castanha, lá fora, na época, estava sendo vendido por $100. E eu lembro, na oportunidade, que o dólar custava em torno de R$3,90 ou R$3,80 na época. Então eu fiquei imaginando o quanto de dinheiro esses atravessadores estavam ganhando, né? E isso aí foi muito bacana, foi uma experiência incrível. Depois nós vamos falar mais do Baru, olha aí. Mel com castanha de Baru. Exatamente. Nós temos muito produto. O Baru realmente... Olha, a gente fala muito do piqui, mas o Baru é outra riqueza do Cerrado, muito importante. Com certeza. Mas Henrique, vamos falar aqui de Alisson Paulinelli. Aqui o nosso programa Água em Destaque quer registrar aqui, e nós queremos fazer essa homenagem ao Alisson Paulinelli. As pessoas que não conhecem, ou às vezes viu falar, mas quem é ligado ao campo, ao agronegócio, à agricultura familiar, conhece Alisson Paulinelli. Foi ministro da Agricultura do Brasil, foi o fundador da Embrapa. Se nós temos hoje a Embrapa, que desenvolveu tanto o Brasil, o fundador foi Alisson Paulinelli. Fez o governo naquela época, governo militar, pegar vários estudantes brasileiros, agrônomos brasileiros, e mandar para o exterior para fazer curso de mestrado e doutorado, para aprender a mexer com agricultura sustentável, e trouxe de volta, instalando a Embrapa e montando essa estrutura toda que nós temos hoje. Foi ele quem fez o Cerrado ser produzir. E a tecnologia do plantio direto, que foi a grande revolução e que fez a nossa agricultura, a agricultura tropical, a mais eficiente do mundo. Naquela época, o Brasil importava 30% dos alimentos que consumia. Hoje o Brasil é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. Nós devemos isso a Alisson Paulinelli. E ele foi, há 2 anos atrás, indicado pelo governo brasileiro, principalmente pelo Ministério da Agricultura, para concorrer ao Prêmio Nobel da Paz. Não ganhou porque a França liderou com a comunidade europeia um voto contrário ao Alisson Paulinelli, dizendo que o Brasil não praticava sustentabilidade, porque derrubou a Amazônia e tal, e tirou esse título de um brasileiro. Porque matar a fome é a maior paz que pode se promover no mundo, né? Então nós estamos mostrando aí muitas imagens do Alisson Paulinelli. Eu queria, a nossa técnica, se tivesse aí uma foto, eu como Alisson Paulinelli, o Henrique também, eu lembro que nós tiramos uma foto junto. O Alisson foi um grande conselheiro na minha vida, viu, Henrique? Quando eu estava em Brasília, como parlamentar e depois no Ministério, eu me relacionava muito com o Alisson, trocava muita ideia. E ele me ensinou muita coisa. Então, assim, é uma grande perda para o Brasil. Eu estou falando isso aqui, não é o César, não. Eu estou falando porque eu tenho certeza que o que eu estou dizendo aqui, todos os produtores rurais desse país
e do Tocantins em especial. Todos do Tocantins queriam dirigir essas palavras em homenagem ao Alisson Paulinelli. Tem uma coisa que ele me disse aqui que eu nunca esqueci. Ele disse que o Tocantins é maravilhoso demais, que só aquela Lagoa da Confusão vale por tudo que tem nesse estado. E ele falou assim, olha, César, eu acho que Jesus Cristo estava cansado de andar. E ele falou assim, olha, vou parar por aqui, vou pegar tudo de bom que eu tenho, vou colocar tudo num lugar só, para ficar mais perto para mim. E colocou tudo dentro da Lagoa da Confusão. Aquilo é uma maravilha. Então, eu lembro muito, o Alisson defendia muito isso, sabe? Então, a você, meu amigo, que Deus te reserve um lugar muito especial lá no céu, porque você merece. Você é um grande amigo. Esse foi um dia de um debate, um seminário, ó. Eu estou aí e o Alisson Paulinelli do lado. Roberto Rodrigues, ex-ministro também. Foi um debate que nós fizemos, essa menina aqui, Ana Maria, era secretária da Agricultura de Minas Gerais. Ela que promoveu esse debate entre eu, o Alisson Paulinelli e o Roberto Rodrigues. Outro gênio, né? Sim. O José Eustáquio não, o José Eustáquio era funcionário do Ministério. Mas está aí, fica registrado aqui o sentimento do Agro em Destaque. É você, Henrique, que representa muitos produtores, queria te ouvir também. César, é complicado, talvez falte palavras para falar do Alisson. Doutor Alisson, esse dá prazer de falar que é doutor. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, inclusive já tinha estado com ele uma vez antes daquele encontro que nós tivemos, nós três ali na Grotins, e eu não sabia o que falar para ele. Acho que a única palavra que resumia tudo que nós, que somos envolvidos com o agro, né, pode dizer com um cidadão daquele é obrigado. Foi o que eu falei para ele naquele, além de falar da honra de estar ali conhecendo ele pessoalmente, foi agradecer por tudo que ele fez pelo país. Ontem, quando eu fiquei sabendo da notícia, eu falei, poxa, o que a gente vai falar de um cidadão desse? Como é que a gente vai prestar uma homenagem para alguém que fez já tinha tanto? vários dias internado em Belo Horizonte, e os amigos mandavam para a gente fotos dele no hospital, ele animado. Sim. Mas a gente já sabia que ele estava na fase difícil. Se eu não me engano, 84 anos. Né? Mas ele ainda era um apaixonado, queria viajar o Brasil inteiro. Ele veio aqui para dar uma palestra aqui no Tocantins, Sim, né? sim. O doutor Alisson é aquela história. Vai ficar eternizado aí na história da agricultura e do agronegócio brasileiro e mundial, por que não mundial? Porque graças a ele, que importou tecnologia, importou conhecimento para melhorar a produção brasileira, que criou a Embrapa, que é uma referência mundial em produção. Hoje, é porque a maioria dos pequenos agricultores pouco utilizam, talvez, os aplicativos como o ZARC, que é um aplicativo criado para a Embrapa, que fala de todas as culturas produzidas no Brasil e que são fontes de pesquisa da Embrapa. Mas eu vou fazer um testemunho para você. Em todos os sentidos, né? A extensão rural de assistência técnica que chega no pequeno produtor, ele tem que estar alinhado com a Embrapa. A Embrapa faz as pesquisas, os estudos, e os técnicos da extensão rural, da assistência técnica, que vão no campo levar isso. E a nossa assistência técnica está falhando muito. Nós precisávamos fazer esse meio de campo. Me lembro, em 1999, eu era presidente do Ruraltins, nós fizemos um trabalho com a Embrapa, nós publicamos um livro, Embrapa e Ruraltins, levando tecnologia. Então, esse trabalho precisa ser resgatado, né? Mas você está certo, chefe. Alisson Paulinelli deixou um legado para todos nós brasileiros. Amem a sua pátria como ele amou. Defenda a sua pátria como ele defendeu. E ele defendeu gerando trabalho e riqueza para o nosso país. Vai com Deus, doutor Alisson. O senhor terá sempre o nosso respeito e a nossa gratidão. Henrique, vamos encerrando aqui mais um Agro em Destaque.
Obrigado, César, pela oportunidade e estou à sua disposição sempre. Você sabe que a admiração que eu tenho pela sua pessoa, pelo seu trabalho, pelas suas vivências e experiências nesse mundo do agronegócio, nesse mundo da política, com suas boas ações, é passivo de admiração e me sinto à vontade sempre que ser convidado por você, estarei presente aqui como se fosse uma ordem. Que é isso, meu amigo. Nós é que temos muito a te agradecer para você passar essa experiência toda para nós. Estamos encerrando aqui mais um Agro em Destaque, esperando contar com a sua audiência, sempre, mais uma vez, no nosso próximo programa, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Até lá! TV Araguaia apresenta Agro em Destaque.